Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, nós entendemos que o Senhor já gerou no espírito do teu servo a palavra que o Senhor quer revelar aos nossos corações. Nós só pedimos ao Senhor, dê graça a Ele, para que tudo aquilo que o Senhor trouxe ao seu entendimento possa ser liberado na mesma intensidade à tua igreja nessa noite. Nós te louvamos pela vida do teu servo, pela vida da sua família e pela presença deles neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui, nesta igreja, nesta cidade, nesse estado pela primeira vez, e poder conhecer um pouco mais da família de Deus, meus irmãos. Só que eu vou pedir ao pastor Eduardo para descer. Posso? Estou muito longe de vocês, então eu vou descer. Glória a Deus. Agora está melhor. Aleluia. Glória a Deus. Estão me vendo bem aí de trás? Ok. Então não tem nenhum impedimento para você, tem? Não, né? Ok. Glória a Deus. Então eu fico feliz em estar aqui. É um prazer muito grande poder conhecer vocês. Mas eu gostaria que o louvor voltasse. O rapaz que cantou a música Se o Sol Se Pôr, você pode cantar essa música novamente? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Deixa eu subir só um pouquinho, já que vocês ficaram em pé. Quantos aqui sabem nadar? Vocês sabem nadar? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Dá para nadar com água no joelho? Não, né? Ok. Com água na cintura? Mais ou menos. Com água nos peitos aqui, dá para nadar? E com água aqui, dá para nadar? Ok, então, nós vamos nadar. Diga isso para o seu irmão, vamos nadar? Nas águas do Espírito. Queridos, eu estou te convidando para nadar nas águas do Espírito. Sabe o que isso significa? Dá um passo adiante. Quantos sabem que Deus, Ele recebe o nosso louvor e a nossa adoração como incenso agradável? Sabe que quando nós levantamos a nossa voz e levantamos o nome do Senhor nesse lugar, Ele olha para Jesus que está sentado à direita dele e diz assim, ó: que cheiro bom. Ele olha para Jesus e diz assim: que cheiro bom você está sentindo? Aí o Senhor Jesus diz assim: sim, eu estou sentindo. Aí ele fica fazendo assim, ó, para saber de onde está vindo, ó. Aí ele diz para Jesus assim: é de Goiânia. Que cheiro bom. O seu louvor e a sua adoração são incensos agradáveis nas narinas de seu Pai. Eu quero que você dê um passo adiante nessa noite, quando estivermos ministrando ao Senhor com esta música. Quando todas as tuas palavras acabarem e você não souber mais o que dizer, você levanta as mãos e faz assim, ó: oh, Ramanagrash Terebekos Roste Kemamambro Kondolamara Yerebekos Sorokomanaya Medro Kostokovramana Senestoko
Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores não precisam ir para Israel, não. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Você pode adorar a Deus a partir daqui, ó, deste lugar, a partir de Goiânia. Você pode levantar a sua adoração. E quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a nadar no Espírito. Você vai para lugares mais profundos em Deus. Você vai além do seu raciocínio humano. Você está pronto para isso? Diga isso para o seu irmão: está pronto para nadar? Ok. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Diga ao Senhor: se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia, quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Levante suas mãos e declare: tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, Pai. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
Levante a sua voz em outras línguas agora. Levante a sua voz em outras línguas. Roste que chereambra cá. Rosto colombro cocho yambra mama. Roste que neriambra cá paramada. Oh! Reke praste rebebio. Rosso cocho loboro como Roque papa rosso roco pollo bobo boco Joe roco tolo bros rocandaramai roste che cere ne diabro co brabacai men diabro con gioro dopo rosso cotolo boro boco rekendia rosso cotolo diabraca rosso cotolo boro do che Candaramai, rosso boro, neglia, rocosso, nerekeje, surra macai, rocotolo boro rosso baracandaramai, rosso Aleluia, aleluia. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Diga isso, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Estamos aqui para levantar o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Você pode continuar. Aleluia. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade porque... Ok, obrigado. Tranquilo. Obrigado mesmo. Eu agradeço a oportunidade, queridos, porque eu estava lendo esse versículo aqui. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a beleza do jovem é a sua força. Mas nós estamos numa nova aliança. Amém, queridos? E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. E eu estava me lembrando, quando eu me converti, 13 de abril de 1986. Tem gente que não gosta do número 13, diz que é número de azar. Não, não. Foi o melhor dia da minha vida. Dia 13. Não foi sexta-feira 13, mas foi domingo 13. Domingo 13 de abril de 86. Eu tinha a idade que alguns de vocês têm aqui. 18 anos. Eu ia fazer 18 anos. Eu tinha 17 anos e 11 meses. Eu estava sem norte com 17 anos. Sem norte, sem rumo. Sem saber o que fazer na minha vida. Sem saber que decisão tomar para o meu futuro. E naquele dia eu já tinha ouvido o Evangelho algumas vezes. Eu disse assim: eu vou receber Jesus como Senhor e Salvador. Se der certo eu fico. Se não der eu saio. Sabe o que Deus respondeu? Eu topo. Fechado. Se é assim que você coloca a situação, eu concordo com isso. E eu fui à igreja naquela noite, ouvi a palavra de Deus. Não lembro o que o pastor falou. Eu já estava decidido a receber Jesus. E fiz um sinal com a mão dizendo: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a decisão que eu tomei naquele dia, 13 de abril de 86, afetou todo o meu futuro. E eu quero te dizer, querido, você que está aqui hoje à noite, talvez você esteja indeciso como eu, sem saber o que vai fazer, sem saber que profissão seguir, o que vai fazer da sua vida daqui a 20 anos. Talvez você nem se veja daqui a 20 anos. Talvez você não se veja com 45, porque eu não me via. Eu vou fazer 45 anos. E eu não me via com 45 naquela época. Eu nem sabia que ia viver tanto. E cheguei aos 45. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu tinha 18, o Senhor já tinha estado aqui nesse dia. Que dia é hoje? 9 de março de 2000
e 13. Ele já tinha estado, ao 13, né? Ao 13. Ele já tinha estado aqui, mesmo antes que alguns de vocês nascessem. São 27 anos. Quem tem menos de 27 anos aqui, levanta a mão. Menos de 27. Então quando eu disse assim, ó, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, vocês ainda estavam no plano para nascer. A maioria de vocês. Quando eu disse eu quero Jesus como Senhor e Salvador, a maioria de vocês estava aguardando a vinda para a terra. Amém, queridos? Então eu quero dizer com isso nessa noite, que o teu futuro, o Senhor já esteve lá. Ele já esteve lá. Ele já vê todas as coisas. E eu estava orando sobre essa noite, para trazer algo do coração de Deus para o seu coração jovem, já que é um culto jovem. Então vamos considerar que todos nós somos jovens. Amém? Vamos considerar. E a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar o coração dos jovens foi esta: eu é que sei, diz o Senhor, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, eu é que sei. Talvez você esteja sem norte, talvez você não saiba o que fazer da sua vida, talvez você não se veja fazendo nada, mas pergunta àquele que já esteve lá, no teu futuro: Senhor, o que queres para a minha vida? Aí ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Aí ele diz assim, ó, pensamentos de paz. Olhe para o seu irmão, diga para ele assim: pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Diga: Deus tem pensamentos de paz a seu respeito. Então, no teu futuro não te esperam tribulações, não. Ele está dizendo: pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Pensamentos de paz, para te dar o fim que você deseja. Para te dar o fim que você deseja. Queridos, a melhor coisa que a gente faz com a nossa vida é misturá-la com a vida de Deus. A melhor coisa que você pode fazer com a sua vida, jovem, é misturá-la com a vida de Deus. Abandonar os seus planos, dizer: Senhor, o que queres para a minha vida? Ele vai dizer assim, ó: vem e segue-me. Essa música que cantamos conta um pouco o trecho da história de Pedro, homem zarrão, não era tão jovem não, pescador, veterano, foi chamado para ser discípulo de Jesus, e estava lá no barco. O Senhor disse: vão na frente que eu vou ficar orando um pouco. E na quarta vigília da noite, o Senhor decidiu alcançar o barco andando por sobre as águas. E o mais interessante, que aqueles homens experientes, quando viram Jesus, eles ficaram tão tomados de medo que gritaram. Eles gritaram de medo, dizendo: é um fantasma. E o Senhor disse: não temas, sou eu. Pedro, o mais ousado, disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ao que Jesus lhe disse: vem. Você não entendeu não, né, jovem? Você está me olhando com cara de paisagem. Você não entendeu. Jesus está dizendo para você hoje à noite com essa música: vem.
venha viver uma vida de milagres. Saia do barco, pise nas águas. O barco é o lugar de conforto, de segurança, onde você tem tudo sob controle. Mas pisar nas águas, você nunca fez isso. Aí a unção diz assim, ó: vem, vem, vem. O Senhor te chama para andar no desconhecido, naquilo que você nunca fez. E Pedro, ele decidiu obedecer e caminhou um tempo sobre as águas. Mas a Bíblia diz que, observando o vento e o mar, logo começou a afundar. E o Senhor disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? O levantou e ambos caminharam sobre as águas de volta para o barco. O Senhor está te chamando, jovem, para ir para o futuro que Ele tem para a sua vida. Não é um futuro que você tem dúvidas. Eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Passe um tempo com Ele. Descubra o que Ele tem para a sua vida. Porque Ele disse: eu é que sei. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Amém? Louvado seja o Senhor. Lembra do jovem Saulo? Quem lembra do jovem Saulo? Jovem Saulo, a Bíblia diz. O jovem Saulo, criado no judaísmo, segundo a lei era fariseu, zeloso pelas tradições de seus pais, zeloso por Deus, perseguidor da igreja, mas ele fazia aquilo com zelo por Deus, mas na ignorância. Ele tinha zelo por Deus, mas na ignorância. Ele estava lá quando Estevão foi apedrejado até a morte. E eu gosto da palavra o jovem Saulo. Onde está a minha Bíblia? My Bible? Ok. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7, versículo 58. Atos capítulo 7, versículo 58. Louvado seja Deus. Atos 7, 58. Quantos de vocês sabem que Deus é especialista em interferir em nossas vidas para melhor? Ele vê que nós estamos seguindo uma trajetória errada. Ele diz: eu preciso ir ao encontro dele. Ele está pegando um caminho errado. Aí ele vai ao teu encontro e diz assim: de hoje em diante vai ser diferente. De hoje em diante vai ser diferente. E eu me veio ao coração também essa passagem, porque fala sobre o jovem Saulo. 7,58 aqui, né? Aleluia. Quando eu me converti, a minha vista era melhor. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem. Aos pés de um jovem. Está falando aqui da morte de Estevão. Trouxeram ele para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Um jovem que foi instruído aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. Um jovem zeloso por Deus, praticante da lei. Ele disse lá em Gálatas que na sua idade ele excedia a muitos, mas zeloso de forma errada. Aí aqui no capítulo 8, diz assim: Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos,
foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Aí o versículo 3 diz assim: Saulo, porém, ou seja, o jovem Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Depois este mesmo Saulo foi até o sumo sacerdote e pediu autorização para a cidade de Damasco, para lá prender os cristãos e trazê-los amarrados para Jerusalém. E o Senhor, de olho em Saulo, zeloso por Deus, mas na ignorância, como ninguém se atrevia a pregar o evangelho ao jovem Saulo, o Senhor disse: vou encontrá-lo pessoalmente. Aí, já chegando na cidade de Damasco, uma luz o cercou. Ele caiu da sua montaria e o Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Aí o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. Aí o jovem abre os olhos e se levanta, tenta enxergar, mas nada vê, por causa do resplendor da luz. E guiado pela mão, ele foi levado à cidade de Damasco e entrou na casa de Judas, na rua chamada Direita, e ficou por 3 dias orando e em jejum, e provavelmente o Senhor ministrando muitas coisas ao coração dele. Aí o Senhor fala com Ananias, lá no capítulo 9, diz: Ananias, tem um jovem chamado Saulo de Tarso. Ele está na rua chamada Direita. Ele está orando. Eu quero que você vá lá e imponha as mãos sobre ele, para que ele recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Ananias olhou e disse: Senhor, você tem certeza? Você está falando da mesma pessoa, Senhor? É Saulo? Sim, um jovem chamado Saulo. Senhor, eu ouvi de muitos quantos males ele tem feito aos teus santos, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para levar preso aqueles que invocam o teu nome, Senhor. E o Senhor está me mandando orar por ele. Sabe o que o Senhor disse para Ananias? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Aleluia! Você entendeu isso? Olhe para o seu irmão, diga nos olhos dele assim: instrumento escolhido. Diga isso para ele: instrumento escolhido. Diga. Instrumento escolhido. Você é um instrumento escolhido por Deus. Instrumento escolhido. Sabe o que aconteceu com o jovem Saulo? Em 13 de abril de que ano eu não sei, nasceu de novo e se tornou um poderoso instrumento nas mãos de Deus. Um homem tão ungido por Deus que escreveu quase metade do Novo Testamento. Dos 27 livros, ele escreveu 13, inspirado pelo Senhor. Mas antes ele odiava a igreja, ele assolava a igreja, ele prendia os irmãos, ele fazia com que as pessoas blasfemassem o nome de Jesus. Quando ninguém via nada de bom na vida de Saulo, o Senhor via. Talvez as pessoas não vejam muito norte na sua vida, muita coisa boa, mas Ele está dizendo para você hoje à noite: instrumento escolhido, instrumento escolhido, instrumento escolhido, instrumento escolhido.
instrumento escolhido para sacudir a sua geração. Instrumento escolhido para sacudir a sua geração. Instrumento escolhido. Entenda isso. Abrace isso. Corra com essa visão. A vida dele mudou. E a Bíblia diz que quando ele se converteu, sabe o que aconteceu? A igreja gozou de paz. Como a gente diz lá no Nordeste, Saulo era o cão chupando manga. E ninguém via nada de bom na vida dele. Mas o Senhor olhou para ele e disse: tem uma coisa boa aí. Esse zelo, ele vai ter zelo pela coisa certa. Zeloso por Deus. Zeloso por Deus. Zeloso por Deus. Aleluia. Os discípulos não acreditaram que Paulo se converteu. Ele não era conhecido de vista da igreja da Judéia, mas ouviam dizer: aqueles que antes nos perseguia, agora prega a fé que antes procurava destruir. Louvado seja o Senhor. Queridos, essas coisas só podem vir de Deus. Então, quando o Senhor encontrou com o jovem Saulo, a vida dele mudou. E a sua vida não pode continuar a mesma. Se você teve um encontro com o Senhor, a sua vida não pode continuar do mesmo jeito. Porque quando Ele se envolve conosco, Ele se envolve para virar a nossa vida de cabeça para cima. Aleluia. Ele coloca a nossa vida de pé, queridos. E começa a te guiar naquilo que Ele tem para a sua vida. Amém, jovens? Então eu quero te dizer hoje à noite que os pensamentos que o seu pai tem ao seu respeito são pensamentos de paz. E ele já esteve lá no teu futuro. E olhe para o seu vizinho, a pessoa que está do seu lado, e diga para ela assim: deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele tem um futuro brilhante para você. Brilhante. Aleluia. Deus tem um futuro brilhante para você. Um futuro de paz. Um futuro de provisão. Um futuro de saúde. Um futuro de alegria. Ele tem um futuro brilhante para você. Porque o mesmo apóstolo Paulo agora, homem adulto, escrevendo sobre o Senhor, lá em Efésios 4, ele diz que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons, habilidade, sabedoria, conhecimento a você. Então ele pegou um jovem que era rejeitado por muitos e transformou numa grande bênção. Aleluia! Você está contente com isso? Então avise para o seu rosto, porque a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. As escolhas que você faz hoje, elas afetarão diretamente o seu futuro. Então decida seguir ao Senhor todos os dias da sua vida. Se eu estou hoje aqui em Goiânia, não é por nenhum grau parentesco sanguíneo. Eu não tenho nenhum irmão de sangue aqui. Não tenho nenhum parente aqui. Mas espiritualmente tenho milhares de irmãos aqui. Então eu só estou aqui hoje à noite pregando nesta igreja
abençoada, porque lá atrás eu disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e isso afetou todo o meu futuro. Ele entrou para melhorar a minha vida, e ainda me chamou para o ministério, que é um privilégio. Não é peso não, é privilégio ser chamado por Deus para o ministério, para servir a sua igreja. É um privilégio. E é por causa desse ministério que nós desfrutamos desta comunhão, desfrutamos de momentos como esse. Mas ainda eu quero falar de alguém que o Senhor também mudou a vida dele. Não era tão jovem, mas estava lá vivendo a sua vida comum, dia a dia. Pedro. Quantos conhecem a história de Pedro aqui? Você conhece, já leu? Lucas capítulo 5, é interessante isso. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir numa colônia de pescadores? Quantos aqui já tiveram a oportunidade? Colônia de pescadores, ali onde os homens lavam as redes, emendam as redes rasgadas, pesam os peixes para vender. Quantos já estiveram numa colônia de pescadores? Quantos? É interessante. Se você nunca foi, eu aconselho, vai lá. Quando você estiver de férias, passeando, ou estiver em um lugar de praia, pergunta assim: onde tem uma colônia de pescadores? Vai lá e não diz nada. Se quiser comprar peixe, você compra, mas fica observando aquele ambiente. Obrigado. Eu tive lá em Maceió, Nordeste, dando aula, e a esposa do pastor nos levou para passear no litoral norte. E aí ela foi até uma colônia de pescadores comprar sardinha fresquinha, R$2,50 o quilo. Ela comprou R$10, foi 4 quilos de sardinha. Saímos de lá cheios de sardinha. Mas enquanto os pescadores estavam separando as sardinhas, eu disse para minha esposa: observa, observa. Foi num ambiente como esse que o Senhor começou o seu grande empreendimento chamado igreja. Ele não foi na faculdade de Jerusalém em busca dos doutores. Ele chegou lá em Lucas capítulo 5 e encontrou homens que faziam aquilo todos os dias. Emendavam as redes, lavavam as redes, consertavam os barcos, contavam os peixes, vendiam os peixes, comia peixe. E eu acredito que Pedro, quando olhava para o futuro, ele só sentia cheiro de peixe. O futuro de Pedro, na mente de Pedro, era só peixe, cheiro de peixe, consertando redes. Talvez ele até pensasse: vou morrer fazendo isso. Mas teve um dia em especial, eu acho que foi o dia 13, não sei, mas um dia em especial, ele estava lá. A Bíblia diz: os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Aí Pedro de repente olha, vem se aproximando do mar da Galileia uma grande multidão seguindo um homem. Ele nem era discípulo ainda, ele era conhecido como Simão. E aí Jesus se aproxima da praia. Havia 2 barcos na praia. Jesus entra em um dos barcos, começa a ensinar o povo do barco. E Simão lá lavando as redes e ouvindo Jesus falar. Olhe para o seu vizinho e diga para ele assim: quando Jesus estiver falando, escute, porque Ele está falando com você agora. Quando terminou de ensinar, Jesus olhou para Simão e disse: Simão, vai ao mar e lança as redes para pescar. Simão não tinha ideia que a vida dele ia mudar naquele dia. Ele não imaginava. Só que Jesus, quando se aproximou da praia, eu acho que ele se aproximou com esse versículo de Jeremias: eu bem sei os pensamentos que eu tenho para ti, Simão, pensamento de paz, para te dar um fim que você deseja.
Diz: vai ao mar e lança as redes para pescar. Quando Simão ouviu essa direção do Senhor, ele disse: Senhor, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Queridos, cria essa disposição no teu coração. Coloca a tua fé na palavra de Deus. Quando lançamos a nossa fé na palavra, ela vai trazer o que a gente precisa. Eu não sei o que você precisa. Eu acho que você não precisa de peixe hoje à noite, embora eu tenha comido um peixe muito bom ontem à noite. Mas eu acho que você não precisa de peixe. Mas eu acredito que você precisa de algo. Eu acredito. Então faça como Simão. Simão disse: Senhor, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ele decidiu fazer algo com aquilo que ouviu. Queridos, esse é o melhor lugar para adorarmos ao Senhor. Mas só que nós não vivemos aqui 24 horas por dia. O culto termina e a gente vai embora. Mas graças a Deus que não vamos só. E quando você estiver lá fora no dia a dia, lidando com os problemas da vida, é muito importante que você lance a sua rede sobre essa palavra aqui. Havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lançou as redes, a Bíblia diz que uma grande quantidade de peixe foi apanhada, de tal maneira que as redes estavam se rompendo. E Pedro encheu um barco inteiro, fez sinal para os amigos, encheu 2 barcos, e a Bíblia diz que a bênção de Deus foi tão grande na vida deles, que o barco quase ia a pique. Estava tão cheio de peixe, que eu lembro de Lucas 6,38. Dai ser-vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Pedro disse: Senhor, eu trabalhei tanto a noite inteira e nada consegui, e só porque decidi obedecer a sua palavra, colhi tamanha quantidade de peixes. Aí quando Pedro chega na praia, ele está tão extasiado com o que aconteceu, que ele olhou para Jesus e disse assim: se afaste de mim, porque eu sou homem pecador. Ou seja, eu não sou digno de estar contigo. Aí o Senhor olhou para aquele homem, que todos só viam nele o quê? Um pescador, iletrado, sem futuro. Aí o Senhor olhou para ele e disse: não temas, de hoje em diante a sua vida vai mudar. Quando nós permitimos que o Senhor entre em nossas vidas, não tem como permanecer do mesmo jeito. De hoje em diante serás pescador de homens. E sabe o que aconteceu? Deus interferiu na vida de Pedro com o bem e alterou todo o seu futuro. Talvez você seja jovem demais para me compreender, mas os anos se passam para todo mundo. E não pense que você vai ficar jovem a vida inteira. Só que envelhecer com Deus é muito melhor. É muito melhor, queridos. Envelhecer com o Senhor, você vai desfrutar de paz, de comunhão e de um grande aprendizado. Amém, queridos? Então o Senhor diz para você mais uma vez: eu bem sei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Quantos aqui já nasceram de novo? Levanta a mão, eu quero ver. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Você nasceu de novo, não foi isso? O novo nascimento é isso. É crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quantos de vocês acham que o novo nascimento é tudo que o Senhor podia fazer por você? Não, não é. O novo nascimento é só a porta. É só o começo. É só o começo.
Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você passou pela porta. Ele disse: eu sou a porta. Então você passou pela porta e hoje você está no reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim no versículo 4 de 1 Timóteo capítulo 2: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Isso é um desejo do coração de Deus, que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui já foi bebê? Quem já foi bebê? Não, não é bebê não, é bebê. Quem já foi bebê? Todo mundo, né? Faz quanto tempo que você já foi bebê? 20 anos. Há 20 anos ele usava fralda descartável. Há 20 anos. Você usa ainda hoje? Não? Por quê? Passou da fase. É isso que Paulo nos ensina. Ele diz: quando eu era menino, eu andava como menino, eu corria como menino, eu brincava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Então existem fases na nossa vida e devemos sim desfrutá-las. Só que o tempo passa, queridos. O tempo passa. E na medida em que vamos desenvolvendo fisicamente e mentalmente, precisamos também desenvolver espiritualmente. No dia em que você nasceu de novo, você era um bebê espiritual. Só que na medida em que você se debruça sobre a palavra de Deus e recebe o conhecimento do Senhor, você vai se desenvolvendo. Sabe por quê? O Senhor tem interesse que você seja como Jesus. Amém, queridos? Seja como Ele, ou seja, alcançarmos a maturidade ao ponto de realizarmos as mesmas obras. E Ele quer que você cresça para isso, para desfrutar essa vida de milagres. Porque lá em Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus para fazer o bem. E Ele te ungiu. Quando você nasceu de novo, você foi inserido no corpo de Cristo. E você está ungido por Deus para fazer o bem. Então a criança que um dia disse: eu quero Jesus como Senhor e Salvador, essa criança precisa crescer até atingir a fase adulta. Vocês acham que essa igreja tem feito muito pela cidade de Goiânia? Vocês que são daqui, essa igreja tem feito muito pela cidade de Goiânia? Ou você acha que pode fazer mais? Essa é a sensação do coração de Deus por nós. Quando você diz: puxa vida, hoje eu orei por 10 enfermos, 5 batismos no Espírito Santo, aleluia. Preguei o evangelho para 50 pessoas. E aí, Senhor, está contente comigo? Aí o Senhor vai dizer assim: você pode ir mais longe. Você pode ir mais longe. Amém, queridos? Está aqui o exemplo de um irmão. Ia fazer uma viagem de 8 horas de carro. 8 horas de carro. Ele disse: eu vou fazer o seguinte, vou entrar no carro, vou ligar o som em uma ministração de louvor e vou orar em línguas durante 8 horas. E quando terminou aquela viagem, depois de 8 horas, ele achou que Deus estava muito satisfeito com ele, porque ele orou 8 horas em línguas. Senhor, você deve estar muito satisfeito comigo, Senhor, porque eu orei 8 horas em línguas. Aí o Senhor chegou para ele e disse assim: eu quero ver você fazer isso durante o seu dia de ocupação, porque você não tinha nada para fazer no carro além de orar em línguas. Faça isso durante o seu dia a dia. Faça isso quando você estiver ocupado. Dependa de mim nas suas decisões. Porque existe um momento em nossas vidas que nós vamos com o Senhor, mas às vezes a gente aprende tanto a fazer a coisa que diz assim: Senhor, daqui para frente eu vou sozinho. Não, não faz isso não. Bom estar com o Senhor todos os dias. Amém, queridos? Ele te ama e tem um futuro brilhante para você.
Mas é importante que você tome a decisão de segui-lo e servi-lo diariamente. Se você deu 10 horas do seu dia para Ele hoje, dê 11 amanhã, 12 depois. Mas aplique-se ao Senhor. Porque quando nós nos envolvemos com os negócios do Pai, Ele não vai se esquecer dos seus. Amém? Então precisamos ir mais longe. Eu tive uma impressão no Espírito, possa ser que eu esteja errado, mas quando nós estávamos cantando, nós começamos a entrar nas águas. Quando você vai à praia ou ao rio, quando você entra, é raso. Mas na medida que você vai caminhando, as águas vão subindo. Queridos, o Senhor quer que você saia da sua zona de segurança. Porque enquanto você está com a água na cintura, você tem controle da situação. Mas quando você está nadando, você está totalmente na dependência do Senhor. Então precisamos mergulhar mais fundo em Deus. Pastor, mas eu sou zeloso por Deus, seja mais. Pastor, eu tenho orado diariamente, ore mais. Eu leio a Bíblia todos os dias, leia mais. Eu pratico a palavra, pratique mais. Pratique tanto ao ponto de ficar sensível às direções do Senhor. E você não vai sofrer nas decisões que precisa tomar. Eu estou falando com você, jovem. Você que tem a minha idade quando eu me converti. E não sabe o que te espera no futuro. O que é que meu futuro aguarda para mim? Queridos, Deus está lá te esperando. Só permaneça nele, seguindo ao Senhor, servindo de todo o coração, louvando a Deus pela vida que Ele te deu, sendo grato pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém, queridos? Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.